sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Pharma. Talk Pharma, que faz parte do podcast do Pet Farmácia. E eu me chamo Jennifer Assunção, faço parte desse programa, que é o Programa de Educação Tutorial Pet Farmácia, e a nossa tutora é a professora Fernanda Guilhom Simplicio. Bem, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que aceitou o nosso convite, que é a doutora Carolina Ralph. Ela que é também farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas, além de também ter o mestrado por lá também pela Universidade Federal do Amazonas, e atualmente ela é doutora, faz pós-doc, e o doutorado dela é na área de Biologia Celular e Tecidual pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e hoje a gente vai abordar sobre o tema terapia celular. Bem, doutora, a senhora pode falar um pouco, se apresentar sobre a sua caminhada, como foi que a senhora começou a se interessar pela terapia celular, se foi ela que lhe acolheu, porque, por exemplo, eu brinco que farmácia foi um curso que me acolheu, que a princípio eu não queria fazer farmácia, mas a terapia celular, a senhora já sempre pensou em estudar sobre essa área, sobre pesquisar sobre essa área? Como foi que a senhora se interessou em pesquisar sobre a terapia celular? Então, obrigada, Jennifer, pelo convite. Professora Fernanda, que me convidou para estar até aqui hoje. É um prazer imenso estar de volta a casa. Eu sou daqui, né? Sou da UFAM, nasci em Manaus, minha família está toda aqui. E atualmente eu estou em São Paulo. Eu estou lá há 10 anos já. Parece que foi um dia desses que eu saí com a minha malinha na costa, mas já tem um tempo. E aí, mas eu tenho muitas dívidas com essa universidade, mesmo porque toda a minha formação de base foi feita aqui. E se eu tô onde eu tô hoje é graças à Universidade Federal do Amazonas, e eu levo essa bandeira, né, por onde eu estou. E então, falando um pouco, né, da minha carreira, bem resumidamente, você já falou um apanhado geral, mas eu fiz a graduação em farmácia, né? Na minha época foram 5 anos de farmácia generalista. Em seguida eu fiz o mestrado de ciências farmacêuticas, e minha orientadora, que eu tenho gratidão profunda também, a professora Marne Vasconcelos, que me ensinou toda a base de cultura celular e farmacologia e trabalhar com produtos naturais. Inclusive hoje eu dou aula de fitoterapia na pós-graduação na Faculdade de Medicina, graças a esse meu repertório, né, que eu tive de trabalhar com produtos naturais na minha época do mestrado. Sim. E aí, quando eu terminei o mestrado, teve aquela crise existencial básica, né, que todo mundo passa, eu acho, de pensar, será que eu continuo nessa carreira acadêmica, ou será que eu paro por aqui, vou trabalhar, vou fazer outras coisas? E aí, no final do mestrado, eu resolvi fazer uma experiência cristã. Então, eu saí de Manaus, fui para São Paulo fazer uma experiência por 6 meses. E aí, nesses 6 meses, né, 1000 reflexões sobre a vida. Eu comecei a ter um contato com a professora, que inclusive foi na minha banca de defesa do mestrado, que é a professora Vanessa Freitas, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E aí, nesse contato, né, surgiu a possibilidade de eu fazer doutorado por lá. E aí, quando foi em 2015, eu fui de vez. E aí, no meu doutorado, eu desenvolvi um projeto com microambiente tumoral. Sim. E foi bem interessante, porque no fim a gente testou várias condições, né, de meios de cultura, e conseguiu provar que se você modificar qualquer componente do meio de cultura, você modifica completamente o modo de comportamento da célula, né? E aí, no final do meu doutorado, eu consegui publicar muito bem, né, numa revista conceituada, que é a Scientific Reports, que faz parte da Nature. E aí isso me abriu também muitas portas, né? Então, graças a esse paper, eu estou no departamento que eu estou hoje. E aí, né, como que eu cheguei na terapia celular? Foi bem interessante, porque quando eu terminei o doutorado, eu tive uma outra crise existencial. E aí eu falei, eu não quero mais saber de pesquisa, agora eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, enfim. E aí, nesse intuito, eu consegui um emprego, CLT, carteira assinada, para começar a dar aula.
E aí eu fiquei, né, numa faculdade particular, lá em São Paulo, dando aula por 4 anos. E aí, nesse período de 4 anos foi extremamente intenso, porque eu dava aula para graduação. 6 meses depois eu já fui coordenadora do curso de farmácia, depois eu fui coordenadora de pesquisa e extensão e internacionalização, então eu tive contato assim com toda a parte de gestão do curso, a parte administrativa, contato com o aluno, então isso me fez crescer muito profissionalmente, Sim. assim, também como pessoa, principalmente porque eu trabalhava dentro de uma faculdade, né, numa unidade que era na periferia. Então eram pessoas que trabalhavam, estudavam, então tinha outras condições de vida, né, bem diferente da bolha, né, que eu Sim. me encontrava na Universidade de São Paulo, que é bem mais elitizada, e Sim. acho que isso não é segredo para ninguém, né? É. Então isso foi bem importante para minha carreira, mas aí eu achava que eu não estava ainda feliz, eu sentia muita falta da pesquisa. E aí surgiu uma oportunidade no LinkedIn de Uhum. trabalhar com terapia celular. Então era uma vaga de pós-doc para trabalhar nesse laboratório que eu estou atualmente. E é bem interessante porque no final do doutorado me cresceu muito uma vontade de trabalhar com pesquisa clínica. Uhum. Mas era uma coisa que eu tinha vontade, mas eu não sabia assim o direcionamento, o caminho das pedras. E aí eu fiz um curso lá de pesquisa clínica numa instituição bem conceituada em São Paulo, que é a Invitare. Inclusive, né, quem tiver interesse pode procurar, que é um curso muito bom. E aí, depois desse curso, eu não sabia o que fazer, assim, para entrar nessa área. E aí eu me inscrevi para a vaga e falei, imagina que vão me chamar, A gente pensa né? assim que é algo impossível, né? Impossível. E aí, isso foi no final do ano de... E aí, quando foi em fevereiro, eles entraram em contato falando que eu tinha sido selecionada para participar das próximas etapas do processo seletivo. E Sim. eu tô lá até hoje. E aí é uma oportunidade incrível. Então, só falando um pouquinho, né, desse laboratório que eu tô hoje, Uhum. né? Então, eu sou bolsista de pós-doc e de um projeto muito grande, né, que é do Pronon, que é um programa do Ministério da Saúde voltado para a oncologia. Sim. Então, o Ministério da Saúde ele dá um budget, né, bem alto para Uhum. desenvolver projetos na área de oncologia e muito voltado para enfatizar, né, essa carga clínica. Então, é um projeto bem translacional, né, que é voltado para você desenvolver uma pesquisa básica e transpor isso para a clínica o mais breve possível. E Sim. aí, nesse projeto, a gente tem o objetivo de desenvolver plataformas de células para tratar diferentes tipos de câncer. Nossa. E aí, porque essas plataformas, elas são uma forma de inovar um pouco mais. Hum. Então, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, né, sobre o que é terapia celular, mas só adiantando um pouco, né, nessas plataformas a gente tem o objetivo de desenvolver células mais específicas para tratar tipos de câncer de uma forma mais abrangente, Hum. porque atualmente a gente só consegue tratar leucemias e linfomas, né, Sim. que são cânceres hematológicos, né, que estão nas células da corrente sanguínea. Então, com essa plataforma que a gente está tentando desenvolver, a gente quer desenvolver modificações genéticas em outras células que não só o linfócito, que é o que está comercialmente disponível atualmente. E aí, dessa forma, a gente consegue, então, atingir outros cânceres, não só os hematológicos, né? Então, esse é um objetivo mais a longo prazo. Então, Sim. a nossa plataforma é mais voltada um pouco mais para a inovação em si. Uhum. E, e aí, acho que é isso. Eu já falei bastante. Nossa, mas é um currículo impressionante mesmo. Você tem muita experiência na área. Fiquei encantada. Agora, falando, a gente está falando sobre o tema que é terapia celular. Você poderia explicar pra gente o que que é a terapia celular? Porque acredito que a gente vê mais esse tema na graduação, mas é assim,
nas disciplinas, assim, algumas aulas, mas não aprofundamente. E às vezes a gente dá até um Google, a gente pesquisa e vê que é uma terapia onde vai utilizar os linfócitos T e vai reprogramar eles. Mas eu confesso que se eu não fosse da área da saúde, eu ia ficar, mas o que significa isso? Então, tu poderia explicar pra gente o que seria a terapia celular, como é que ela age, né, no nosso organismo, qual é o papel dela? Claro, claro. Então vamos lá. Terapia celular está dentro de uma outra terapia que a gente chama já atualmente, que são as terapias avançadas, né? Sim. Então, o que a gente tem dentro de terapias avançadas, de um modo geral? A gente tem a terapia celular, a gente tem a terapia gênica e a gente tem a terapia tecidual, que é quando você modifica o tecido. Então, especificamente, terapia celular, ela está dentro das terapias avançadas e é quando você utiliza células, né, para utilizar essas células de forma medicamentosa, ou seja, ou para tratar, ou para prevenir, ou para diagnosticar alguma doença. Então, quando a gente fala de terapia celular, é quando você utiliza a célula como se fosse um medicamento. Então, de uma forma mais simples, seria isso. Só que, sim, parece simples, mas não é nem um pouco simples, né? No caso da que você falou, que é a CAR-T, é uma terapia que você pega os linfócitos T, né, que é um tipo celular só que a gente tem na corrente sanguínea. A gente faz uma aférese. O que é a aférese? É você coletar o sangue total, uma porcentagem, né, do sangue total de um paciente que está doente. Sim. Você coleta essas células vão para o laboratório, são modificadas geneticamente aí tem vários métodos de modificação, mas o que a gente utiliza atualmente é por transdução viral. Sim. Em que você faz uma modificação genética no vírus, esse vírus infecta a célula, carrega o material genético, e aí, quando ele infecta, esse material genético, que é o material de interesse, vai se misturar com o material genético da célula do linfócito, no caso, né, que foi isolado. E com isso você consegue fazer então com que esse linfócito ele expresse uma proteína na sua superfície, que é o CAR, que é o Chimeric Antigen Receptor, que é o receptor de antígeno quimérico. Esse receptor é como se fosse semelhante ao TCR, que é o receptor de célula T, que serve para ativar o linfócito T e dessa forma o linfócito reconhecer de uma forma mais eficiente a célula tumoral. Certo? Então você pode modificar esse CAR para ele identificar diversos tipos de proteínas. Atualmente a proteína que ele identifica é o CD19, que é o Cluster Domain 19, que está presente em todas as nossas células, que são os linfócitos B. No caso de uma célula de tumor hematológico, como o linfoma e as leucemias, principalmente as leucemias relacionadas ao linfócito B, ele expressa muito CD19. Então, o que esse linfócito T modificado vai fazer? Ele vai reconhecer esse CD19 da célula tumoral, vai ser ativado e, consequentemente, ele vai conseguir matar essa célula tumoral de forma muito eficaz. Por isso que o tratamento é tão eficiente e tão eficaz. Então, atualmente, cerca de 70% a 60% das pessoas que são tratadas, né, com o CAR-T, elas obtêm remissão completa em até 30 dias. Nossa! Então, é muito eficiente, muito eficaz. E aí, por causa disso, né, por causa dessa eficiência, se tornou um tratamento de ponta, né, um tratamento de linha. E aí tem alguns poréns aí que a gente pode conversar mais sobre eles. Muito interessante. No caso, a terapia celular aqui no Brasil, como é que ela está funcionando? Certo. Então, o CAR, né, que é o receptor de antígeno quimérico, ele já foi descoberto lá na década de 60, 70, se não me engano. Então, ele já é bem antigo. Mas a utilização ele como uma terapia celular, ela é muito nova. Ela
Os primeiros pacientes começaram a ser tratados nos Estados Unidos lá por 2015, aproximadamente. E o primeiro produto utilizando células CAR-T foi aprovado pela Food and Drug Administration, que é a FDA, em 2017, né, nos Estados Unidos. E aí, a partir desse momento, né, esse produto ele se tornou comercialmente disponível. Então, lá nos Estados Unidos e de uma forma mundial, né? Sim. Então, em 2017, em agosto, foi pela Novartis, e em outubro, pela Kite, que são indústrias farmacêuticas enormes, gigantes, né, multinacionais, que desenvolveram esses produtos e começaram a disponibilizar isso comercialmente. Atualmente, cada dose do produto utilizando o CAR-T, ele custa aproximadamente 2,5 milhões Nossa. de reais, né? Aproximadamente 450 mil dólares. Então, é uma terapia muito cara. Por quê? Porque você precisa fazer todo um tratamento com o paciente previamente, depois você coleta essas células, manipula elas geneticamente e depois devolve para o paciente. Então, isso tudo é um processo muito delicado, que exige muitas etapas, muitos cuidados, porque você está tratando de células, né, e de uma manipulação genética que qualquer coisa que você faça inadequadamente pode matar aquela pessoa. Com certeza. Então, todos esses cuidados fazem com que essa terapia ela seja muito cara. Ok, então lá em 2017 esse produto se tornou disponível, obviamente para o mundo inteiro. E aí, ao mesmo tempo, começou a ter uma corrida dentro das universidades para melhorar o acesso a essa terapia, já que ela era tão cara. E aí, em muitas universidades começou a surgir várias iniciativas acadêmicas para desenvolver novos produtos e esses produtos sejam cada vez mais acessíveis para a população. E o Brasil não ficou para trás. Então, a gente teve a nossa iniciativa mais pioneira foi na USP de Ribeirão Preto. Lá foi criado, né, um centro de terapia celular, que é o CTC, e lá existe uma equipe muito bem qualificada que começou a desenvolver cerca de 10 anos atrás. Eles já trabalhavam com terapia celular de alguma forma, e aí eles começaram a se aprimorar e eles desenvolveram o primeiro produto de CAR-T acadêmico brasileiro. Nossa. E aí, lá em Ribeirão Preto, né, as coisas estão muito mais bem avançadas. Em 2022, né, foi inaugurado o núcleo de terapia avançada, que é o Nutera. E aí, no ano seguinte, né, em 2023, esse Nutera também foi inaugurado em São Paulo. Ele fica dentro do Instituto Butantan, que é outro instituto também muito importante, né, no Brasil, e que tem que retém, né, muitas pessoas qualificadas que já trabalham com isso há algum tempo. E aí, com isso, a gente pode dizer assim que o Brasil está numa etapa bem importante assim, de desenvolvimento desse produto. Então, em relação a quando que isso vai se tornar mais acessível para a população? Então, em que fase a gente está atualmente? Então, a gente tem esses núcleos já bem estabelecidos, né, de desenvolvimento, que eles são praticamente pequenas indústrias, tá, que surgiram dentro da universidade e agora estão em fase de transposição para uma pequena indústria mesmo, para produção em larga escala desse produto. Então, atualmente, 20 pacientes já foram tratados com o CAR-T nacional, com o CAR-T que foi produzido em Ribeirão Preto. Só que esses 20 pacientes eles foram tratados de uma forma que a gente chama que foi experimental, certo? Então, a partir desse momento, então, Ribeirão Preto deu entrada na Anvisa com um pedido de autorização para o início dos ensaios clínicos. E aí a gente teve aprovação ano passado do início dos ensaios clínicos de fase 1 e 2. E agora, nesse mês, foi incluído o primeiro paciente que vai ser infundido muito em breve. Então, esse paciente ele já foi internado, ele passa por uma linfodepleção, então tem a coleta das células primeiro, né? Sim. Dos linfócitos. Aí ele passa por uma linfodepleção, que é a depleção de todos os linfócitos desse paciente.
que é uma quimioterapia pesada, então ele fica internado. E aí, nesse período, é feita a manipulação genética dentro desse núcleo de terapia avançada. E aí, quando tá tudo pronto, né? Então, é feito todos os procedimentos de controle de qualidade, para ver se realmente está tudo certinho, as células estão ok. E aí, esse paciente é reinfundido. Então, muito em breve, ainda nas próximas semanas, vai ter a infusão nesse paciente, nesse primeiro paciente que foi incluído no estudo clínico de fase 1 e 2. Então, nessa fase 1 e 2, serão incluídos 4 pacientes. Desses 4 pacientes, né, vai ser submetido um relatório para a Anvisa, e aí, se tiver tudo ok, se a Anvisa aprovar todos os resultados, se tiver tudo ok principalmente em relação à segurança, né, desses indivíduos após a infusão, ela vai autorizar, então, a próxima fase, que seria a fase 2 e 3, né? Em que vai ter a inclusão de até 81 pacientes estão previstos para serem tratados, tá? E aí, dentro desses 81 pacientes, todos eles vão ser acompanhados por um longo período de tempo, e aí, se tiver tudo certo, novos pacientes vão poder ser tratados até, então, essa terapia ser implementada definitivamente. E qual que é o objetivo? Implementar no SUS. Sim. Já que ele é uma terapia, né, que foi desenvolvida dentro da universidade, tem patente e tudo, ela é de domínio público. Então, ela vai ser implementada na terapia do SUS, tá? Nossa, isso claro, é um marco muito grande, né? Sim, muito grande para o grandes Brasil. avanços. Então, com seus devidos cuidados, obviamente, a Anvisa ela tá seguindo todos os passos, etapa por etapa, né, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Muito, muito interessante. Eu fiquei impressionada, de verdade. Eu fiquei em dúvida se, por exemplo, essa terapia celular, a pessoa sente dor. Porque eu entendi que vai ter uma etapa que a pessoa vai ter que fazer quimioterapia, né? E a gente sabe que a quimioterapia é uma etapa muito dolorosa para o paciente. Inclusive, eu tenho um ente da minha família que faz quimioterapia. Então, a gente percebe assim que a cada etapa da quimioterapia, a gente percebe que os níveis de dor vão aumentando mais que a pessoa consegue ter o tratamento efetivo. A gente percebe a melhora, a evolução do tratamento. Mas na terapia celular, o paciente sente também essa dor assim, nesse sentido, ou é uma terapia assim, menos dolorosa? É custo, né? É muito caro, mas em relação à dor mesmo do paciente. Eu posso dizer que, em relação à dor, ela vai depender muito em relação ao estágio que tá de debilidade do paciente em si. Sim. Certo? Mas considerando que o procedimento em si, na verdade, ela vai causar só uma linfodepressão, ou seja, as células, né, circulantes, elas vão morrer para que você coloque novamente essas células novas, modificadas, e elas sejam mais efetivas. Sim. Então, isso não está ligada efetivamente à dor, né? Mas, assim, se o paciente ele já está um pouco mais debilitado. E aí entra uma questão que é muito importante que eu fale, né? Que essa linha de tratamento, não só porque ela é muito nova, mas também porque ela é muito cara, né? Ela é utilizada como última linha de tratamento. Então, por exemplo, desses 20 pacientes que já foram tratados no Brasil, né? Tem pacientes que já passaram por 7 linhas de tratamento, ou seja, já foram várias linhas diferentes de quimioterapia, já fez transplante de medula óssea, já fizeram outra quimioterapia novamente, então ela já passou por 7 linhas de tratamento. Entendi. E essa pessoa, muitas vezes, ela já passada para o tratamento paliativo, ou seja, não tem mais tratamento efetivo contra a doença. Então, é nesse ponto que as células CAR-T vão ser utilizadas a princípio no Brasil.
Eu acredito também que essa questão da terapia celular, ela pode até dar um ânimo pro paciente, porque como você falou, ele já passou por várias etapas. E eu percebo que quando os pacientes, eles meio que ficam assim, desenganados, né, por alguns médicos, e porque vê que vai fazer tratamento paliativo, então para ele não tem mais solução. Então eu percebo assim que essa terapia celular é até mais um fator para dar esperança para aquele paciente que não, eu vou conseguir sim ser curado dessa enfermidade. Então acho que acaba sendo uma terapia que vai até dar um up, né, assim, pro paciente. Sim. Muito interessante. Mas como o farmacêutico ele pode atuar nesse ramo da terapia celular? Sim, tem muita área de atuação do farmacêutico nessa área, né, de terapia celular. Então, desde da atuação direta com o paciente na parte de pesquisa clínica, então sendo monitor clínico, sendo assistente de pesquisa clínica, sendo gerente, né, da pesquisa clínica. Dentro da pesquisa clínica também, o farmacêutico ele pode ser o farmacêutico responsável pelo ensaio clínico, então ele é responsável por todo o trajeto que esse produto, né, porque é uma célula, mas ela é um produto, ela Sim. Cuidada como se fosse um produto, um medicamento, né? Uhum. Então, todo esse processo que esse produto vai passar, ele é também monitorado por farmacêutico. E não só isso, né? Dentro do laboratório, eu sou farmacêutica, então eu estou nessa parte de inovação, de desenvolvimento de um novo produto, na parte mesmo de bancada, né? De pegar a célula, de testar, de fazer experimentos, de verificar a viabilidade, de verificar a efetividade, verificar se essa célula é funcional a partir depois da modificação gênica. Depois tem todos os ensaios em animais que a gente realiza também antes, né, de chegar na parte clínica. E na parte final do produto também tem uma questão muito importante que o farmacêutico atua, que é no controle de qualidade. Então, fazer todos os ensaios e testes de controle de qualidade. Então, coletar essa alíquota desse produto, verificar se ele está estéril, se ele não tem contaminação viral, não tem contaminação bacteriológica, nenhum resíduo de produto. Tem uma preocupação muito grande também, porque como é uma modificação genética, a gente tem que saber exatamente onde que aquele gene de interesse se inseriu no genoma da célula. Sim. Então, tem toda uma parte molecular que é feita, que é de NGS, para verificar onde que houve a integração. Então, tem toda essa parte que também o farmacêutico pode estar envolvido. Tem desde a parte interação com o paciente, tem a parte de biologia molecular, tem a parte de biologia celular para entender o funcionamento da célula e tem a parte de controle de qualidade. Então são muitas áreas, assim, é bem amplo a área de atuação em que o farmacêutico pode atuar. Nossa, muito legal. A gente percebe que o farmacêutico ele já tem um leque de oportunidades e ainda dentro da terapia celular já tem mais outro leque. Então, você aí que não sabe se farmácia é uma área assim boa, né, para você. Você percebe assim, que a gente tem tantas áreas que até dentro, né, da oncologia, na terapia celular, você pode atuar de diferentes formas. Então, é mais uma experiência, né, que a pessoa pode ter se ela gostar, né, dessa área, né. E eu queria saber agora, muito se fala sobre a terapia celular para o tratamento e até a remissão do câncer, mas teria como usar ela para outros fins? Certo. Antes de falar desses outros fins, eu queria levantar alguns pontos de atenção que são muito importantes. O primeiro é que é muito delicado a gente falar sobre essa nova terapia porque ela dá esperança para muitas pessoas, né? Para os familiares, a gente sabe que é uma doença muito debilitante, Sim. É uma doença assim que deixa a família e deixa o paciente muito sensível. Então, realmente, ela é muito eficiente, tá? A gente confia nela, a gente sabe que ela funciona, mas ela não vai funcionar para todos os casos, ela não vai funcionar para todos os tipos de câncer, Sim. certo? Então, é importante que quem está ouvindo a gente, né, saiba que tem que ouvir isso com cuidado, com parcimônia, né? E que tem que pesquisar bastante depois para
para entender em que momento ela realmente se enquadra para o caso de cada um, conversar com o médico, com o oncologista, né, com o médico que está acompanhando para ver se existe essa possibilidade de utilizar essa terapia ou não. Para que a gente também, né, a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade com essas pessoas, assim, Sim. em comunicar isso. Uhum. E outro ponto importante em relação a isso também é que ela não é assim como todos os medicamentos, ela não é uma terapia que não envolve riscos, Sim. tá? A gente está trabalhando com material vivo, né, que pode trazer riscos para o paciente. Então, existem, inclusive, algumas toxicidades que já são esperadas com o uso dos CAR-T, que são a síndrome de liberação de citocinas, que ela pode levar a hipotensão, a hipóxia, febre alta, né? Então, esse paciente ele tem que ser monitorado por um longo período de tempo. Ela pode causar neurotoxicidade. Então, paciente que desenvolve neurotoxicidade, ele começa a perder habilidades motoras, ele pode perder habilidades de escrever, de memória, de fala. Então, ele tem que realmente ser acompanhado. Sim. Ele pode levar a uma citopenia, inclusive uma aplasia de célula B, ou seja, os linfócitos B, eles deixam de ficar circulantes por um longo período de tempo. O que significa que essa pessoa ela fica suscetível a infecções por um longo período de tempo, né? Sim. Infecções banais, inclusive, né? Principalmente porque o CD19 ela está muito expressa no linfócito B. Sim. Então, se a pessoa fica sem linfócito B, ela fica sem anticorpos, sem produção de anticorpos de forma eficiente, e isso pode deixar ela suscetível a infecções. Inclusive, a gente tem casos, né, de paciente que não faleceu do câncer em si, mas faleceu por uma infecção fúngica, né, que não pode ser devidamente controlada devido à terapia. Então, é muito complexo, assim, como que cada caso, né, de cada paciente pode se desenvolver ao longo do tempo. Mas é importante falar também que, apesar dessas toxicidades elas serem bem sérias, assim, e precisar de acompanhamento, elas já são, na medicina, elas já são muito bem controladas. Então, por exemplo, na síndrome de liberação de citocinas, a gente tem o anticorpo anti-IL-6 que consegue controlar muito bem esses sintomas. Na neurotoxicidade, a gente também utiliza os corticosteroides, Sim. que também controlam muito bem essa situação. E no caso das infecções, né, é feito toda uma questão de profilaxia com antibióticos e antifúngicos para evitar com que essas pessoas também desenvolvam outros tipos de infecção. Então, é tudo muito bem monitorado, mas desde que seja feito, né, de forma muito criteriosa, assim. Sim. Então, é importante, né, que as pessoas saibam que envolve riscos e que não é para todos os tipos de câncer e que isso deve ser muito bem acompanhado. Em relação à sua pergunta... Que era sobre... Poderia ser utilizado para outros fins. Exato, tá. Então, essas terapias, elas surgiram, né, originalmente para tratar leucemias e linfomas, que é o que a gente tem na clínica atualmente. Mas elas também têm sido testadas para várias patologias crônicas que envolvam o sistema imune. Então, por exemplo, o que está bastante em alta é para o tratamento de doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e principalmente doenças autoimunes ligadas ao linfócito B e à produção excessiva de anticorpos. Sim. Por quê? Porque o CD19 ele está presente no linfócito B. Então, se você produz um CAR-T anti-CD19, você consegue controlar de alguma forma essa produção de anticorpos exagerada e você consegue controlar a doença. E então, nesse ramo, né, da reumatologia, ele tem sido bastante investigado, mas ainda não existe nenhum produto clínico relacionado a isso no momento, né? Está só em fase experimental por enquanto. Outra doença bem interessante, inclusive é uma linha de pesquisa do nosso laboratório também, de anemia falciforme. Então, existe uma outra modificação gênica que pode ser feita para o controle de anemia falciforme. E nesse caso, nos Estados Unidos já foi aprovado
uma terapia gênica para anemia falciforme, especificamente usando receptor de antígeno quimérico. Então, já é uma possibilidade mais avançada. E hoje, inclusive, foi publicado um artigo na Nature falando sobre a utilização do CAR-T em asma. Então, é muito promissor realmente a terapia. Tudo que for voltado assim para células imunes, com certeza daqui para frente, né, vai ser testado assim qualquer doença relacionada ao sistema imune. Muitas pesquisas irão avançar em relação a isso. E em outro ponto, em relação ao câncer, a gente também tem um grande desafio que é tratar os tumores sólidos, né? Que são até muito mais incidentes os tumores sólidos do que os tumores hematológicos, inclusive. Então, é uma grande busca, né, de utilizar o receptor de antígeno quimérico para atacar as células do tumor sólido. Só que é muito mais desafiador. Sim. Porque, principalmente por causa do linfócito T, especificamente, ele não é uma célula que consegue adentrar de forma eficiente no tumor para causar a morte, né, dessas células do tumor sólido. Então, a gente tem outras abordagens sendo estudadas, como, por exemplo, a utilização do macrófago, que, inclusive, é uma das plataformas que a gente está tentando desenvolver, que é modificar o macrófago ou modificar o monócito, que vai ser diferenciado em macrófago, para que esse macrófago haja de forma mais eficiente contra as células tumorais. Então, que aí a gente sabe que o macrófago ele é uma célula mais tecidual, e por ela ser mais tecidual, ela vai estar mais próximo dessa eficácia contra células sólidas, né? Células de tumores sólidos, assim. Então, a gente tem realmente muita coisa para explorar, muita coisa para expandir, assim, e é bem promissor. Eu fiquei em dúvida também, por ela ser considerada também um tipo de terapia gênica, né? Ela poderia ser utilizada para tratar, por exemplo, diabetes e a hipertensão, porque, querendo ou não, acho que no Brasil, além do câncer, né, diabetes e hipertensão são uma das doenças que estão em índices mais elevados aqui no Brasil. Então, eu queria saber se ela poderia ser utilizada, assim, para pesquisa, né, teste, para tratar também esses tipos de enfermidade. Eu sei que você falou que tem que ver cada caso, né? Porque cada organismo é um paciente, é diferente, ele pode agir de diferentes formas e que também ela pode desencadear alguns tipos de citotoxicidade se a pessoa não tiver todo um cuidado, mas tem algum tipo de pesquisa também para tratar esses tipos de enfermidade, no caso, a diabetes, a hipertensão? Dentro do que eu sei até hoje, essas doenças crônicas não estão muito relacionadas porque elas não estão diretamente ligadas ao sistema imune em si. Sim. Né? Então, até que diabetes do tipo 1 tem um pouco, porque tem, né, a fisiopatologia fala que está ligada à morte, né, das células beta, né, do pâncreas, mas até não sei se tem algum laboratório desenvolvendo algo relacionado a isso, mas a princípio o que eu tenho visto assim que está mais em alta seriam doenças mais relacionadas ao sistema imune mesmo, propriamente dito. Sim. Na pergunta anterior você tinha falado sobre os riscos, né, que ficou bem claro. Mas eu queria saber se quando ocorre esse tipo de risco de a pessoa desencadear, por exemplo, alguns tipos dessas citotoxicidade, como é que o profissional da área da saúde, ele lida quando acontece essa situação? Tá. Todos os pacientes, quando eles vão ser infundidos, atualmente no Brasil a gente ainda faz isso a nível hospitalar, então esse paciente ele fica internado, ele fica sendo monitorado 24 horas, né, por todos os profissionais, né, uma equipe multiprofissional. E como a terapia já está sendo utilizada desde 2017, os protocolos clínicos de manejo de pacientes infundidos, ele já está muito bem definido. Então, a gente já tem a classificação dos graus de CRS, né, grau 1, 2, 3 e 4. Sim. Qual que é o manejo clínico para cada um dos graus, o que é, se ele vai ser tratado com anti-IL-6 ou não, se ele vai ser tratado com corticoide ou não, se ele vai ser tratado com
antimicrobiano ou não. Então, ele vai sendo monitorado e isso, os protocolos clínicos, eles já estão muito bem definidos em relação ao manejo clínico desse paciente. Então, apesar de envolver riscos, os médicos, eles que já tratam, né, já estão experientes com isso, né, por isso Sim. que eles já conseguem fazer os estudos clínicos, eles já estão muito preparados em relação a isso. Inclusive, nos Estados Unidos, tem locais que já fazem a infusão a nível ambulatorial. Então, eles já estão tão experientes lá em relação ao que eles têm que fazer em cada etapa, se aparecer febre, etc, etc. Então, esses pacientes eles já são tão bem monitorados que eles já fazem isso a nível ambulatorial. A gente vai chegar lá um dia. Sim. Mas, a princípio, aqui no Brasil, a gente vai manter a nível hospitalar por enquanto, né? E esses protocolos eles já estão muito bem definidos, assim. Entendi. Sobre a regulamentação da terapia celular, quem é que faz quem é que regulamenta e também quais são as medidas que são tomadas para garantir a segurança do paciente no tratamento? Certo. Então, a Anvisa, ela está envolvida em todo esse processo. Inclusive, é bem interessante acompanhar isso, assim, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar de alguma forma esse processo, não diretamente, né, de forma Sim. indireta. O que foi feito é que nos últimos 5 anos a Anvisa ela lançou algumas RDCs bem específicas, tá? Então a gente tem já a RDC 505, 506, que fala sobre os ensaios clínicos de terapias avançadas e o controle de qualidade de medicamentos dentro de terapias avançadas. Inclusive, nesse processo, né, ela conseguiu definir o que são produtos de terapia avançada, produtos de terapia celular, produtos de terapia tecidual, produtos de terapia gênica. Então, essa definição, esse processo, ele foi bem longo, assim, né? E aí, dentro disso, eles criaram, inclusive, uma comissão, que é a comissão, e inclusive quem tiver curiosidade, né? Tem a Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, e nessa rede existem diversos pesquisadores do Brasil que estão envolvidos. Esses pesquisadores trabalham com terapias avançadas e eles servem de subsídio para a Anvisa para avaliar, né, cada estudo, porque esses estudos, eles, inclusive eu não cheguei a citar, mas vou citar agora, eles não estão sendo desenvolvidos só no sistema público, né? A gente tem também instituições privadas que estão desenvolvendo seus próprios produtos de terapia avançada. A gente tem o Hospital Albert Einstein, que também está bem avançado em relação a isso. A gente tem o AC Camargo, que também faz infusão de produtos comerciais, de CAR-T. Então, esses institutos eles estão sendo monitorados pela Anvisa, né? E essa rede de especialistas, ela ajuda também nesse subsídio, assim, em relação a tudo que está acontecendo, né? Todo esse processo. Então, existem RDCs específicas para confecção, né, desses produtos e para manipulação e controle de qualidade. Então, isso está muito bem descrito já. E tem uma instrução normativa também, número 70, que fala sobre os detalhes disso, e o guia também, que fala sobre os detalhes de como que deve ser feito o manejo desses produtos. Então, a Anvisa está muito bem embasada, muito também baseada no que está sendo feito internacionalmente, né? Então, nos Estados Unidos, na União Europeia, né? Principalmente porque a Anvisa ela faz parte da harmonização. Sim. Então, ela faz parte do que está sendo feito nos outros países, ela acaba, de alguma forma, implementando aqui também pra gente. Então, tá tudo muito bem alinhado. Isso é muito bom, porque acaba que tornando assim, podemos dizer que mais fácil, né, a implementação desse tipo de terapia para o SUS, né, porque talvez se a Anvisa não tivesse tendo esse contato, né, com os outros países, talvez isso ainda ia demorar ainda mais anos para essa terapia ser implantada no SUS. E como estão fazendo todos esses testes e quando chegar na terceira etapa, né, que vai entrar os 80 pacientes, né, acredito então que a gente vai estar mais próximo da implementação desse tipo de terapia celular no nosso sistema básico, né, no nosso sistema único de saúde, que é o SUS. No caso, como é que a senhora consegue ver a evolução da terapia celular aqui no Brasil? A senhora acredita assim que daqui a 10 anos ou daqui a talvez
15 anos essa terapia celular esteja implementada no nosso Sistema Único de Saúde, ou vai depender muito da questão dessa parte que estamos fazendo da fase 1, fase 2, fase 3, dando certo, né? Ou vai demorar um pouco mais de tempo, ainda precisa de mais pesquisas, ou a senhora acha que estamos próximos dessa implementação? Eu acredito muito, muito mesmo que daqui a uns 10 anos ele já vai estar disponível e que o acesso vai ser muito maior do que o que a gente tem hoje, Sim. com certeza. E tem muita gente lutando para isso, assim, tem uma rede, né, muito bem estabelecida de pesquisadores e de pessoas públicas mesmo, políticos, Sim. envolvidos, assim, tanto, né, em instituições muito sérias, né, que é a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Unicamp, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que foi onde começou tudo, a universidades, né, muito bem conceituadas, que com pesquisadores muito bem qualificados que estão mesmo lutando para cada vez mais esse produto ficar disponível na rede de saúde. Mas a gente tem os grandes desafios, que é tornar isso acessível, e também acessível para não algumas doenças, mas para muito mais doenças, né? Sim. Então, a princípio, né, acredito que ela vai ficar acessível para leucemias e linfomas, para casos muito mais pontuais, assim, né, para aqueles pacientes que realmente se enquadrem, né, dentro dos critérios necessários para que a terapia seja realmente efetiva, né? E aí, muito em breve, quem sabe a gente consegue implementar isso para outras doenças também. Sim, isso é muito bom. Porque a gente vê que essa implementação da terapia celular no Sistema Único de Saúde, aquelas pessoas que não têm condições de ter o tratamento, né, pelo sistema particular, vão ter essa oportunidade, né? É claro, como a senhora explicou, tendo todo o acompanhamento. Mas eu vejo isso como uma esperança para aquelas pessoas que estão lutando até hoje para tratar, por exemplo, leucemia, ou então doenças, né, cancerígenas, e até as doenças que a senhora falou mesmo que está relacionada à imunologia, né? Como a anemia falciforme, né? Que tem alguns estudos que estão sendo tratados. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito sério, com a esperança, porque eu vejo que essas pessoas que talvez estejam assim desenganadas, que não há mais solução para a sua doença, você vai ter que viver pelo resto da sua vida tendo seus tratamentos paliativos. Eu vejo isso como uma forma de a pessoa ser curada. É claro que tem a fé também, né? Tudo tem a fé da pessoa, mas eu vejo isso como uma forma de ser um tratamento eficaz e que vai ajudar muita gente que está esperando por essa efetividade, né, dessa terapia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. Acho que a senhora já falou, mas quais seriam os passos que estão sendo dados para integrar essa terapia celular na medicina convencional? Acho que a senhora falou um pouquinho pra gente, mas se a senhora quiser só frisar mais um pouco. Eu acredito que essa terapia está enquadrada de alta complexidade, né? Sim. Porque ela exige que os profissionais que vão acompanhar esse paciente eles sejam altamente capacitados, né? Então, acho que em fase que a gente está em fase de estudos clínicos ainda, né? Sim. Então, passamos a fase experimental, vamos entrar nos estudos clínicos e, se der tudo certo, né, muito em breve esse produto vai ser fornecido. Então, a gente já tem a parte de estrutura física que está pronta e aí é esperar que cada etapa seja preenchida, né, para que logo, logo a gente tenha mais pessoas com acesso. Sim, pra mim eu já vejo assim a terapia celular por si só como um marco universal assim no campo, mas existe assim outro marco que a senhora queira citar da terapia celular atualmente, assim, que a senhora poderia. Acho que a senhora citou a notícia da Nature que saiu hoje, né? Aí, no caso, a senhora poderia falar assim, um marco assim significativo de experiência que a senhora teve por meio da terapia celular? Sim, eu vejo essa terapia que ela é muito complexa, né? Por isso que se denominou como terapia avançada, né? Sim. Porque a gente vai estar trabalhando com uma célula, então a gente está manipulando essa célula, a gente está trabalhando com
manipulação genética. Uhum. E a gente também está trabalhando dentro de um tecido, né? Por enquanto é um tecido sanguíneo, mas Sim. muito em breve pode ser um tecido ósseo, um músculo, um tecido cerebral, né? Tecido da pele, enfim. Então, ela é muito complexa e ela modifica essa célula. Então, muitos cuidados são necessários para a gente entender o que está acontecendo com ela dentro do corpo, né, do indivíduo. Eu acho que o marco muito importante que acompanhou a terapia celular foi a terapia gênica, né? Então, muito veio dos estudos, por exemplo, do CRISPR, né, que foi um método, né, que está sendo muito utilizado de edição gênica. Então, muito do conhecimento que foi desenvolvido da manipulação, né, da biologia molecular, da edição gênica, nada da terapia celular poderia ser possível se a gente não tivesse essa edição gênica acontecendo em paralelo. Então, acho que os dois em paralelo eles se somam e aí é por isso que a gente consegue ter esse medicamento tão eficiente, tão eficaz. E acho que junto com isso também são necessárias muitas pesquisas em relação aos alvos, né? Sim. Então, cada doença, quanto mais a gente conseguir entender qual que é o alvo-chave dessa doença, para a gente conseguir manipular a célula e atingir esse alvo especificamente, quanto mais refinado isso ficar, mais essa terapia vai se tornar cada vez mais eficaz. Então, acho que a edição gênica, em paralelo com esse cuidado com a célula, elas andando em paralelo foi mais eficiente. Acho que os dois em paralelo foi um marco grande assim que a gente teve cientificamente. Assim. Um lindo marco, por sinal. Tem alguma mensagem final que a senhora gostaria de deixar para os nossos telespectadores e para os futuros farmacêuticos também que se encantaram? Porque eu estou extremamente encantada, de verdade. Eu imaginava assim a terapia celular algo, posso estar falando besteira, mas algo mais simples, mas eu vejo que é algo bem complexo, que vai ajudar muitas pessoas, vai dar esperança para aquelas pessoas que estão em tratamento paliativo. E aí a senhora pode deixar uma mensagem assim de inspiração, uma mensagem que a senhora gostaria que os ouvintes, né, para os ouvintes, na verdade. Eu queria deixar assim várias mensagens, né? A primeira é em relação aos pacientes, né? Que realmente eles não percam a esperança, porque muito do tratamento que, principalmente contra o câncer, que é super debilitante, muito ele depende da força de vontade, da força de cada paciente para ele conseguir viver e enfrentar todas as barreiras, que eu sei quanto é difícil. Acho que muitas famílias estão passando por essa dificuldade nesse momento. Então, não percam a esperança, independente da terapia celular chegar a ser acessível para essas pessoas ou não, mas nunca percam a esperança e a força de viver, porque acho que é isso que nos mantém vivos. Em relação à terapia celular em si, na verdade, eu estou nesse projeto porque eu comprei esse sonho e eu acho que muitas pessoas compraram esse sonho antes de mim e junto comigo, né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade para o meu supervisor, que é o professor Wanderson Rocha. Ele é um hematologista e ele está lutando muito, assim, para que essa terapia ela se torne cada vez mais acessível para os pacientes. Eu vejo isso muito claramente, sabe? Ele questiona bastante a Anvisa, ele questiona bastante o processo, as dificuldades, porque ele quer realmente que isso se torne cada vez mais acessível. Eu acho que é uma rede de pesquisadores, médicos, farmacêuticos, uma equipe multiprofissional que está lutando para que isso aconteça. Então, realmente é um sonho que a gente comprou e a gente está tentando realizar. E em relação aos acadêmicos, né, de farmácia e todos os alunos da área da saúde, eu gostaria de deixar, né, claro que é uma área que está em grande expansão. Então, quem se interessou, pesquise a fundo, leia, estude, corra atrás, estude sobre pesquisa clínica, estude sobre biologia celular, né? Se especialize, porque muito em breve pode aparecer uma oportunidade. Se você estiver preparado, É verdade. pode agarrar essa oportunidade, né? E
e ser feliz, assim, com isso. Então, estudem bastante, porque só com estudo a gente consegue alcançar os melhores lugares, as melhores vagas, né? E ainda mais nesse tema especificamente que agora ainda está muito centralizado, né? Sim, Então, a gente acaba concorrendo com pessoas do Brasil inteiro, sim, é verdade. ou do mundo inteiro até. É verdade. Então, né, não desistam e se gostarem do assunto, pesquisem, né? Na Anvisa tem bastante coisa no site da Anvisa, nas no PubMed, enfim, tem bastante assunto para explorar. E também eu posso deixar o meu contato Sim, com para quem certeza. quiser me escrever e a gente pode estar em contato também para conversar um pouco. Sim, nossa, a gente ficou. Eu estou muito feliz e acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo vai esclarecer muita dúvida. Inclusive, o Pet está muito, muito, muito honrado em ter recebido a senhora aqui, a senhora ter aceitado esse convite. Isso esclareceu dúvidas minhas que eu tinha. Eu confesso que eu tinha pouco conhecimento na área, nesse assunto, mas isso me deu uma nova visão e ver que muitas pessoas estão estudando esse assunto e que agora, aquela pergunta que eu falei que daqui a 10 anos já vai estar implementado, para mim agora eu tô com esperança que pelo menos daqui a uns 5 anos e 7 anos tudo dê certo para que seja implementado. E como a senhora falou, mesmo que não seja pela terapia celular, mas que isso seja como uma forma de esperança, uma motivação para a pessoa que está tendo esse tratamento consiga ter a fé que ela vai conseguir ser curada e que no final tudo vai dar certo. Estou muito feliz, eu sou muito grata pela senhora ter aceitado e foi uma honra de verdade. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa no final. Eu que agradeço a imensa oportunidade, eu sou extremamente grata à Universidade Federal do Amazonas, aos meus mentores iniciais, né? A professora Marne, o professor Emerson Lima, a professora Fernanda Guilhom, que foram meus professores, assim, que eu amo de paixão, levo para sempre na minha carreira. E também foram a base para eu estar no lugar que eu estou hoje, né? Então, Sim. eu tenho essa dívida, assim, minha interna, de contribuir de alguma forma com a minha cidade, com o meu estado, e fico disponível para qualquer dúvida e outras oportunidades de contato que surgirem por aí. Tudo bem. Muito obrigada de verdade mais uma vez. E, gente, eu espero que esteja esclarecido as dúvidas de vocês. Como ela falou, a gente vai deixar o contato dela na descrição do vídeo para vocês, quem quiser pesquisar, tirar dúvidas, né? Mas é importante sempre, como ela falou, pesquisar mesmo sobre esse assunto, mas ela está à disposição, né, para tirar as dúvidas. E é isso, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, curtam e divulguem para o máximo de pessoas. E quem assistiu também passa esse conhecimento sobre a terapia celular, sobre a sua importância, como ela está atrelada no âmbito da saúde, que eu tenho certeza que se você tiver algum parente que esteja passando por esse tipo de situação, vai dar uma esperança para ele, uma motivação para ele não desistir. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui. Até o próximo Talk Farm. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.